Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, professora Heredi Fernandes, atendendo aos pedidos dos alunos que vão fazer prova na próxima semana, no próximo domingo, na verdade. Eu vou discutir em relação a alguns temas que foram cobrados nas provas anteriores, as provas do domingo passado. Dentre eles está o tema da redação. Então eu vou discutir aqui com vocês os dois temas, para a gente poder compreender qual foi a lógica da banca e também poder auxiliar quem vai fazer a prova no próximo domingo. Nós vamos começar com este tema aqui. Esse tema foi mais complexo que o tema do pessoal da parte da tarde. Eu vou até explicar por quê. Aqui, olha, a proposta era assim: um artigo sobre os problemas da educação moderna apontou 4 grandes problemas. E aí vem o primeiro, não permitir que o aluno vivencie para aprender. O segundo, insistência na especialização e não no equilíbrio dos saberes. O terceiro, recusa em abrir caminho para as novas tecnologias. E o quarto, professor como centro do aprendizado. Então aqui nós temos os 4 problemas elencados. Faça um texto dissertativo argumentativo de aproximadamente 30 linhas em linguagem culta, expressando, agora sim, sua opinião sobre qual desses problemas é o mais grave e o modo de solucioná-lo. Dê especial atenção aos argumentos apresentados na defesa de seus pontos de vista. Então, olha só, a primeira dúvida de vários alunos foi a seguinte: eu teria obrigatoriamente que tratar dos 4 pontos ou eu poderia tratar de um só? E se eu tratei de um só, eu zerei essa prova? Então é isso que nós vamos compreender agora e como proceder diante de um tema dessa natureza. A primeira compreensão é a seguinte: se a banca pede para expressar uma opinião sobre qual desses problemas é o mais grave, então para falar qual que tem maior gravidade, nós vamos ter que elencar todos os tópicos aí. Então, vejam só, pela natureza é essa. Como que eu vou dizer este é mais grave? Mais grave em relação ao quê? Em relação aos outros. Então, aqui já seria uma estratégia interessante elencar, que dentre os vários problemas que a educação vem enfrentando, nós poderíamos colocar assim, a educação moderna, tem-se... Aí nós vamos retextualizar, para não colocar não permitir que o aluno vivencie para aprender, e aí vários outros tópicos, aí nós vamos fazer uma paráfrase. Eu fiz aqui uma sugestão de introdução para poder discutir esses tópicos com vocês. Olha só, eu trouxe aqui para um espaço um pouquinho maior, para ficar um pouquinho mais nítido. Só lembrando que, como eu joguei aqui com um aplicativo, aqui ficou um pouquinho desalinhado, mas vocês não se esqueçam que a escrita aqui ao final precisa ser uma escrita alinhada. E vamos lá. Eu coloquei o seguinte, pensando em contemplar os 4 pontos, e fazer opção pelo aspecto professor como centro do aprendizado. Porque, no meu entender, isso aqui é mais fácil de englobar os outros. Olha lá, inúmeras são as correntes pedagógicas que norteiam a educação no Brasil. O meu repertório vai ser sobre as correntes pedagógicas. Além de ser um dos conteúdos cobrado nos diversos pontos, nos diversos cargos, que são na parte de fundamentação pedagógica, vai casar direitinho, porque professor como centro do aprendizado, muitas vezes essas correntes colocaram o professor como centro, como mediador, retirado. Então é o que me veio aqui à cabeça. Essas correntes debatem o foco que deve ser dado ao aluno, ao professor, ao papel da escola, dentre outros. Atualmente, então olha, primeiro, até aqui vejam que tem o repertório cultural. Atualmente, a educação vem vivenciando vários problemas que requerem uma reavaliação desse olhar. Quais sejam? Então, agora eu vou citar os problemas, os 4 tópicos. Inviabilizar que o aluno vivencie para aprender, insistir na especialização em detrimento do equilíbrio dos saberes, recusar a abertura de caminhos para as novas tecnologias e colocar o professor como centro do aprendizado. Então eu já trouxe aqui os 4 tópicos. Vejam que eu fiz mudanças assim bem sutis, porque é o comando que a banca pede para atender, Dentre esses problemas, o último, qual é o último? Olha lá, nós falei que ia focar no professor, Colocar o professor como centro do aprendizado.
O último faz-se mais grave em razão de 2 aspectos. Voltamos ao projeto de texto que eu tanto orientei vocês aqui a fazer. Instaura práticas autoritárias de ensino-aprendizagem e impede o protagonismo discente. Então, olha, o próximo parágrafo eu vou falar sobre as práticas autoritárias que o professor no centro da aprendizagem, muitas vezes, acaba instaurando, e também impedir o protagonismo discente, que se vocês observarem, olha, quando fala que não permitir que o aluno vivencie para aprender, significa não está permitindo a prática, não está permitindo o diálogo com o atitudinal, vamos dizer assim. Diante disso, algumas medidas são necessárias para solucionar a problemática. Por quê? Porque eles querem um modo de solução. Então, no próximo parágrafo, nós debateríamos sobre as práticas autoritárias de ensino-aprendizagem que são fruto de um professor se colocar no centro da aprendizagem. No terceiro parágrafo, sobre o impedimento, vamos dizer assim, talvez, aqui além de ser um tópico, mas são as consequências, o aluno que não age, o aluno que não tem essa oportunidade, ele não fica como protagonista. E no último parágrafo, medidas para solucionar. Como fazer para não deixar o professor no centro, mas colocar os atores no centro, seria uma proposta para os 2 problemas apresentados, e também devolver essa ação de protagonista que o aluno precisa ter hoje. Então, assim, está aqui a minha sugestão. Eu abri essa parte, essa primeira parte, dizendo sobre as preocupações de o aluno ter zerado, porque às vezes atendeu a algum só dos tópicos. De repente não tenha zerado porque ele fez a opção, atendeu parcialmente aí ao pedido, e às vezes a banca vai considerar isso também na nota como uma parcialidade. Agora eu vou falar sobre esse segundo tema, que foi aplicado ao pessoal que concorreu ao cargo de especialista, de inspeção, enfim. Uma das queixas mais recorrentes dos professores é a indisciplina dos estudantes, tanto quanto ao procedimento no ambiente do ensino, quanto à própria organização de suas atividades. O que podem fazer o governo, olha só, o que podem fazer o governo, as famílias e a escola para a redução desse problema? Então aqui eu já vou também pedindo um texto dissertativo entre 15 e 30 linhas, linguagem culta sobre o tema, especial atenção aos argumentos. Isso aí é uma exigência padrão, Então vamos demarcar aqui os pontos centrais. A primeira coisa, qual é o tema, tá? O tema aparece aqui, queixas mais recorrentes dos professores é indisciplina dos estudantes. Essa indisciplina, tanto quanto ao procedimento no ambiente do ensino, quanto à própria organização de suas atividades. Então vejam que aqui já dá uma margem para o ambiente escolar, quanto para a atitude individualizada, parceria de família. Então isso aqui a gente precisa entender. O que vocês têm que apresentar como solução? O que pode fazer o governo, a família e a escola para a redução desse problema? Então a banca já coloca aqui que tem que ser uma proposta de solução, e lembrando que solução aparece no último parágrafo, em que os agentes sejam o governo, a família e a escola. Então é interessante que vocês pensem em delinear, olha bem, uma introdução que coloque como ponto central problemático, tá? Algo que refere-se ao governo, à família e à escola. Por quê? Porque se nós vamos propor ações que melhorem a atuação desses agentes, então obviamente nós temos que colocar no desenvolvimento algo que deixa a desejar em relação à atuação do governo, da família e da escola. Então vamos lá? Então olha só, aqui eu montei também uma sugestão para que vocês possam ver com mais clareza quais são aqui as minhas proposições. Obviamente, diversas outras possibilidades, outros repertórios também vão ter avaliações positivas. Aqui é uma sugestão para vocês compreenderem melhor como que eu estou interpretando essa proposta. Então vamos lá. Conforme a Constituição Federal de 1988, a educação é dever do Estado e da família e deve visar o pleno desenvolvimento do educando. Então, olha só, o meu repertório aqui escolhido foi a Constituição Federal. Dentre essas atribuições, compreende-se a importância de instaurar um ambiente acolhedor e tranquilo para garantir a qualidade do processo educativo.
Então aqui eu fiz o link com esse repertório já casando com o tema. Infelizmente, isso não vem ocorrendo, uma vez que a indisciplina discente vem gerando diversos danos às práticas escolarizadas. Então vejam que aqui já aparece o tema, já com marcas de opinião, né, da minha tese. Esse problema, né, o problema de indisciplina, decorre, dentre outros, da falta de ações governamentais, o meu tópico 1, bem como da atuação ineficaz dos atores da educação e das famílias, o meu tópico 2. E com isso eu já casei para a solução ao final, que foi o que eu disse a vocês anteriormente. Nesse cenário, ações são fundamentais para instaurar uma cultura de paz nas escolas. Então, no próximo eu vou falar, né, dos pontos em que o governo deixa a desejar, o que acontece de problemático. Então, poderia colocar, por exemplo, que essa indisciplina ela vem se agravando, vem culminando em atos de violência, isso está de forma generalizada e não se percebe projetos, né, a nível governamental mais eficaz para resolver essa problemática. Não se vê, por exemplo, um plano articulado entre municípios, estados e governo federal para combater atos de indisciplina. Então, muitas coisas aí podem ser trabalhadas na justificativa e ao longo, né, dos 2 próximos parágrafos. Beleza? Então, olha, espero que tenha clareado um pouquinho a mente de vocês. E quem vai fazer prova no próximo fim de semana, muita atenção, não deixe o nervosismo tomar conta do pensamento, porque depois vocês vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças e às vezes o nervosismo atrapalha enxergar o real tópico, o real tema que está sendo abordado. Beleza? Abraços e até a nossa próxima aula.